Próximo assunto que eu particularmente amo. Eu também. Comunicação assertiva. Essa é fundamental. Quantas pessoas você já teve a oportunidade de conhecer que se diziam comunicativas? Muitas. E elas eram? Não. Todas acham que são comunicativas. E, entre aspas, são. Falar demais. Falar é Às uma vezes coisa. as pessoas confundem. Mas fazer a assertividade é outra completamente diferente. Então vamos falar sobre isso. Fala pra mim, a nossa comunicação está onde? No andar, no falar, no vestir, no escrever, gestos, se relacionar, no olhar. No olhar, perceber o outro. No não verbal, né? No não verbal. Você Isso sabe é forte, não verbal. O não verbal. Ele corresponde a 80% daquilo que você não fala. Exatamente. Olha onde a comunicação está. 80% do não verbal. Quer dizer, você não está falando, mas as pessoas estão te lendo. Você está se comunicando com o seu não verbal. Comunicando. O que você estiver fazendo só do seu jeito, de vestir, de andar, de falar, o seu cabelo, tudo é comunicação. Tudo é comunicação. E eu quero trazer uma curiosidade. Esse é legal. Muito bom, né? Muito boa. Aquela frase é verdadeira. A primeira impressão é a que fica. É a que fica. Quantas vezes você já escutou isso? Muitas Então vamos lá. É uma pesquisa recente, realizada na Universidade de Glasgow, na Grã-Bretanha, com 320 pessoas. O estudo concluiu que apenas meio segundo. Meio segundo. É rápido. Rápido. Significa mais ou menos um olá. Um olá. É suficiente para uma pessoa construir a opinião sobre a personalidade de outra. Vocês acreditam que isso é real? É real. É real. Se vocês já tiveram assim, você bate o olho numa pessoa, ou você gosta, ou você não gosta. Exatamente. Ou ela vai ser sua amiga, ou ela não vai ser sua amiga. Ou você vai trazê-la para você, ou você vai afastá-la. Não tem outra forma. Porque isso daí é aquela rapidez. Quantas festas a gente já não participou, quando aquela pessoa entrou, você olhou assim e falou, não dá não. Não bateu. E é exatamente isso. A pesquisa é exatamente isso. A pesquisa é isso. E é muito interessante. Todo mundo já passou por isso. Com certeza. Todo mundo já viveu isso. Vamos comentando aqui, que depois a gente vai lendo. Quem já deu de cara com uma pessoa que a gente costuma dizer assim, mas às vezes, sabe, não teve palavras. Não teve palavras, você só olhou. Só olhou. Você olhou e infelizmente o que você olhou, você não gostou. Quem já passou por isso? Quem já passou? Coloca aí no chat para nós. Fala aí, você bateu, a gente costuma dizer assim, meu santo não bateu, né? Exatamente. A turma fala isso. Ih, meu santo não bateu com isso aí, meu santo não bateu. Mas é o quê? É aquela comunicação, gente. É apenas meio segundo. Você já gostou ou não gostou? Escreve aí, quem já passou por essa situação. Nós vamos adorar ver vocês responder. Agora, vamos explicar então um pouquinho sobre o processo da comunicação. Isso. Tá? Então, eu vou até ficar um pouquinho aqui mais de lado para a gente aproveitar a TV para fazer essa explicação. Então, assim, nós temos aqui o emissor. E é importante a gente frisar que, na maioria das vezes, o líder é o emissor. É o emissor. Ele é o emissor das mensagens. A gente tá em mensagens que você vai lá, fala diretamente com a pessoa, escrita, não importa, é mensagem. Vamos abordar tudo como mensagem. Então, você é o emissor. A mensagem está sendo entregue a alguém. E quem está recebendo essa mensagem é o receptor. Então, normalmente, o receptor é seu liderado. Então, seria o líder, a mensagem e o liderado. Exatamente. Então, esse é o processo da comunicação. E isso é uma coisa que vocês têm que ter, assim, muita clareza. Porque eu já vi, assim, muito líder se omitindo. Ele que não entendeu, a culpa não é minha. E eu vou explicar agora uma coisa muito importante. Qual é o grande erro das pessoas ao comunicar a mensagem? Você quer falar alguma coisa antes? Vamos falar. O primeiro erro que está é você
não passar a mensagem clara, de forma objetiva, e você saber passar a mensagem. Eu gostaria, Isabela, aproveitando isso aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal aqui no chat. Vamos lá. Eu gostaria que alguém me respondesse aí rapidinho, se vocês acham que ouvir e escutar é a mesma coisa. Vão respondendo que a gente vai voltar com isso. E a gente vai voltar no com final isso. da comunicação nós vamos voltar com isso. Eu quero falar sobre isso, eu quero que alguém me responda isso. Isso é fundamental porque nós vamos falar agora. Então, assim, voltando aqui. Então, qual é o grande erro das pessoas em comunicar a mensagem? Eu vou fazer, assim, um parênteses, porque, na verdade, isso não é um erro, mas esse aqui é uma solução. Certo. Vocês já ouviram falar de sistemas representacionais? Ouvir, ver e sentir? Também vamos colocando aqui no chat pra gente entender aqui se vocês já ouviram falar ou não. Então, bora lá. Sistema representacional do auditivo. É a forma como a pessoa se comunica. O sistema representacional é a forma como ela vê o mundo, como ela se comunica e como ela recebe a mensagem. Ela é auditivo. Esse auditivo é tudo para ela, tem que ouvir com clareza. Se você não for claro no que você passar uma mensagem para ela não vai entender. Mas, quando você passa a mensagem correta, ela pega rapidinho, ela aprende. É ele que tem aquela história. Você já tem, eu tirei essa música de ouvido. É essa pessoa. Ela é eu toco violão e eu só escutei, só fiquei ouvindo. E eu tirei essa música de ouvido. Porque ela é auditiva. Ela trabalha em cima disso. E vamos ver se vocês começam a reconhecer pessoas. Vamos lá. Auditivos. Conversam consigo mesmas e distraem-se facilmente com o barulho. Algumas movem seus lábios enquanto estão pensando ou falando consigo mesmas. Exatamente. Tipicamente, podem repetir com facilidade o que ouvem, aprendem ouvindo e gostam de música e de conversar. Auditivos geralmente preferem ouvir as ideias e projetos. Entendem melhor quando os outros dizem como as coisas estão indo e ficam bem quando as coisas soam bem, porque é ouvir. Porque é a história que eles têm que ouvir e ouvir claramente. Você falou claramente, eles pegou a mensagem, eles vão embora. Agora, se você não passar uma mensagem clara, o auditivo não vai te acompanhar. Isso é real. Vamos pro próximo. Deixa eu só citar algumas coisas aqui bem interessantes. Exemplo de frases que as pessoas auditivas têm o costume de verbalizar. Existe um ruído na nossa relação profissional. Isso é normal. Eles falaram isso daí é normal. Eu não consigo ouvir direito suas colocações. Porque ele não foi claro nas colocações dele, então ele não vai entender, ele não vai conseguir fazer. Você tem muito barulho e pouca atitude. Isso aí é normal mesmo. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Essa é clássica. Essa é clássica. Porque se ele não entender, ele não vai conseguir fazer nada. Ele é auditivo. Você precisa falar muito e deixar bem claro aquilo que você quer. Aí sim ele vai para frente. Fale mais devagar para que eu possa entender o que você está dizendo. Isso é real. Tem que falar devagar. Vamos para o próximo. Visual. Esse é maravilhoso. Esse é o meu sistema representacional. Vamos lá. Pessoas mais visuais frequentemente ficam de pé ou sentadas com a sua cabeça e o corpo ereto. Frequentemente sentam-se inclinados para frente e tendem a falar rápido e alto. Falei que esse é o meu? Em geral são organizadas, limpas e bem vestidas. Essa sou eu. Essa é só você, né? Memoriza, não, tô brincando. Eu sei. Memorizam mais facilmente, vendo imagens e figuras e tendem a ter dificuldade de lembrar instruções verbais. Eu tenho de verdade. Eu gosto de ver. Pessoas mais visuais distraem-se com menos barulho. Eu foco, você pode estar quebrando tudo à minha volta e eu... Se você estiver no visual... Eu tô focada, eu sou focada. Então, assim, exemplos de frases de pessoas visuais. Você consegue vislumbrar essa possibilidade comigo? Eu não consigo me ver realizando essa tarefa, é verdade, eu falo essas coisas.
É preciso enxergar além do óbvio. Isso mesmo, é real. É real. Você tem que Escondido eu vejo que as coisas estão mais claras agora, verdade. O sujeito é brilhante, ele é iluminado. É visual. E é real. Ele tem que ver. Você pode prestar atenção, se você estiver num ônibus ou num carro, a pessoa que estiver do teu lado, ela estiver olhando as paisagens, as casas, o que estiver passando, ela não está ouvindo a música que está tocando no rádio. Você pode estar falando, mas ela não está te ouvindo, porque ela está olhando naquilo que ela está passando. Esse é o visual. Tudo para ele tem que enxergar. O Edson tá falando aqui, desculpa, que o som ficou baixo. O som ainda tá baixo? Por favor, comenta aí para nós, porque essas coisas é detalhes muito técnicos. Vamos ver o que está acontecendo. Tá? Ainda não chegou nenhuma mensagem, mas por favor, vai avisando que a gente vai vendo aqui. Quem tiver com o som baixo aí, por favor, fala pra gente. Tá. Por favor. Agora nós vamos para o sinestésico. O sinestésico é sentir. Ai, não troquei os olhinhos, mas é sentir, é ver, é ouvir. Ele é um conjunto. Essa sou eu. Essa é certeza que é você. Pessoas mais sinestésicas tendem a ser mais lentas, mas você não é lenta, não. Eu não sou lenta. Você é virada no 360. Eu sou. Movendo-se e falando mais devagar. Mas você tem pausas bacanas na hora da fala. Reagem bem a recompensas físicas e ao toque. Adoro abraçar. Agora eu sou. Isso aí sou eu. Abraçar, conversar, sentir, ficar falando com a pessoa. Isso daí sou eu. Mas é lógico que você desenvolve mais uma coisa e menos outras. Por exemplo, nas outras eu sou mais fraquinha. Nessa, do abraço e tal, é o mais forte. Você gosta mesmo. É o meu forte. Lindona. Não adianta. Vamos lá. E com frequência tocam o próprio corpo e outras pessoas. Costumam ficar mais perto das pessoas que os visuais. É verdade. Às vezes eu sou mais isolada. Eu sinto a necessidade de estar com a pessoa. Não adianta eu ver um vídeo, falar com ela pelo vídeo, pelo telefone. Eu quero sentir a pessoa perto de mim. Isso daí acontece com todo o sinestésico. Porque eles são assim. Eles são emoção. Emoção pura. Pura emoção. São carinhosos, choram, são carinhosos, são tudo. Mas eles têm esse toque que eles necessitam. Mas olha aqui, memorizam mais facilmente aquilo que mexem ou quando fazem algo, é verdade, você é assim. Eu também. Gostam de atividades que envolvam sensações e movimento, gostam de sentir o mundo e as pessoas. Sou eu. Agora, exemplos de frases. Isso que você me diz me proporciona uma sensação muito boa. A gente tá indo porque ela sempre fala isso mesmo. Eu falo isso. Isso é muito bom. Você pode sentir o resultado dessa ação. Sinto que esse negócio está cheirando mal. Verdade. Eu também faço isso. Quando eu acho que não tá legal. Gosto de abraçar causas que me deem o prazer de fazer o bem. Eu também gosto. Isso daí pra mim é fundamental. Isso pra mim é demais. E as pessoas gostam. E aí aqui, o som está bom, tá? Pelo menos estão falando aqui que está bom. E o Edson continua? Edson, continua abaixo pra você? Bom, aqui ele não comentou mais nada. E aí assim, ok, entendi, né? Acho que explicamos bem. E como eu uso isso dentro do processo da comunicação? Isso é legal. Simples. Esse é o pulo do gato. O comunicador tem que passar a mensagem conforme o sistema representacional do receptor. E esse é o grande erro da liderança. Se ela é uma pessoa visual, ela quer fazer, às vezes, um auditivo ver. E o auditivo ele não vai ver, ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Do mesmo jeito que, às vezes, quer que um sinestésico entenda só ouvindo. Não, ele precisa sentir, ele vai pegar, ele vai falar, ele vai perguntar. Ele vai perguntar que sensação que vai trazer aquilo. Então, esse é o pulo do gato. A comunicação assertiva ela é muito ampla, como todos os assuntos que nós estamos falando aqui. Nós só trouxemos pontos que, de primeiro impacto, vão trazer transformações para vocês. Então, assim, um grande erro na comunicação da liderança com os liderados
é você querer entregar a mensagem no seu sistema representacional. Esse é o grande erro. Você tem que entender qual é o sistema representacional de cada colaborador da sua equipe, cada liderado da sua equipe, para você saber lidar e entregar a mensagem no sistema representacional dele. Então, assim, legal. Como é que eu identifico esse sistema das pessoas da minha equipe, que nem eu estou falando agora? Eu estou muito boazinha. Tô vendo. Mas primeiro eu quero uma ação. Quem não entrou no grupo VIP do WhatsApp, por favor. Isso é importante. Porque senão vocês não vão ganhar esse presente. Não vão ganhar esse presente. E esse presente é fundamental, viu, gente? É muito bom. Entrando no grupo VIP do WhatsApp, nós vamos mandar isso para vocês. E depois nós vamos ainda discutir sobre o assunto. É isso aí, a gente vai disponibilizar o teste de sistema representacional para você, líder, aplicar na sua equipe. Aplicar na sua equipe, na sua casa, em você mesmo. É porque a gente não pode esquecer da família, dos relacionamentos pessoais. Esse teste entra para todo mundo. Para todo mundo. Tá? É fundamental você entender com quem você está lidando. Com quem você está lidando. Isso aí entra em para melhorar o desempenho e a alta performance da sua equipe. Então, assim, se você não entrou no grupo VIP do WhatsApp, o link está fixado aqui. Nós vamos colocar o link de novo aqui fixado, se não estiver. E você entra no grupo que amanhã eu vou estar disponibilizando esse documento, esse PDF, para vocês já começarem a aplicar na equipe de vocês. Na equipe, na sua família, com você próprio. E aqui eu vou trazer algo da comunicação, só para a gente fechar esse módulo, esse conhecimento, esse assunto. A comunicação assertiva é aquela que consegue passar qualquer informação com muita clareza, dinâmica e respeito para se obter o retorno desejado, porque consegue abrir os canais do diálogo para maiores entendimentos. É muito desenvolvida por líderes, é o que nós estávamos falando até agora. Para manter uma comunicação com os liderados de maneira a se expressar com firmeza, segurança, honestidade, dizendo tudo o que precisa ser dito, sem ferir os direitos e a individualidade da sua equipe. Uma das características da comunicação assertiva, que é imprescindível para um líder, a escutatória. Vamos finalizar falando sobre isso. Se um líder não tiver a empatia para ouvir e ouvir na essência, com calma, atentamente e vontade, jamais será um líder admirado e respeitado por sua equipe. Agora nós voltamos, Isabela, na pergunta que eu fiz lá atrás, que eu pedi para vocês responderem. Se ouvir e escutar é a mesma coisa, porque nós vamos falar sobre isso. Exatamente. Agora. Vamos lá, pessoal. Respondem aí. Para vocês, ouvir e escutar é a mesma coisa? Coloca aí para a gente falar sobre esse assunto. Enquanto isso, posso ler aqui alguns comentários. Vai vendo. Vamos ver aqui onde a gente parou. Gente, se eu pular algum, me perdoe, tá? Que é muito comentário aqui, mas tá bem bacana. Estamos felizes com os comentários, tá? Continuem. A ID. Para ter uma comunicação assertiva, é preciso saber falar e também ouvir. Exatamente, estávamos falando disso agora. Isso aí, perfeito, parabéns. Jonas, ouvir é uma ação. Ouvimos muitas coisas. Escutar é absorver o que foi ouvido e trazer para si. Parabéns, é isso aí. Carlos Ferreira, um bom líder lidera pelo exemplo. Exatamente. Adonias, está bom o som? Beleza, obrigada. Era daquela hora. Edson, o meu sim, principalmente o da Maria. Adonias, o bom líder sabe ouvir e escutar. Com certeza o pulo do gato é mesmo conhecer os seus liderados. Opa. Kleber, tá ótimo. Que bom que vocês estão gostando. Adonias, bom, muito parabéns. bom. 2 horas passou rápido, que bom. Essa era a ideia, de fazer vocês estarem conectados com a gente. E o Kleber afirmou novamente aqui, sim, está bom. Porque a nossa conexão era isso que a gente queria. Maria Moreno, gratidão, vocês estão ótimas. Amei muitos conhecimentos. Ai, que coisa lindo. boa. E vamos continuar, hein? Não Então, terminou, não. Vamos lá. Vamos. Estamos na reta final dos nossos conteúdos para vocês não ficarem preocupados, mas a gente já vai entrar, finalizando esse, a gente já entra no último. Mas
Vamos falar, para a diferença. Já responderam aqui? O Jonas respondeu? Não, então, o grupo, não sei se é a diferença o delay que dá, mas ainda não está muito movimentado. Mas vamos pegar já um comentário que tem aqui, né? Ouvir é uma ação, ouvimos muitas coisas, escutar é absorver. Exatamente. Teve a comunicação assertiva é preciso falar bem, também ouvir, exatamente. Sim. Mas agora, vamos explicar para eles. Vamos passar então para isso daí. Exatamente o que já foi falado. Ouvir é quando alguém te fala alguma coisa e você ouviu e passou batido. Como a turma fala. Às vezes ouviu nem ouvindo, né? Ouvi, tá. Mas passou batido. Você não entendeu a mensagem. Você não absorveu o que você tinha que absorver. Mesma coisa quando você está aprendendo alguma coisa. Se você só ouvir, você não vai aprender. Então, exatamente está nisso. É ouvir na essência. É desenvolver a escutatória. A escutatória é a essência de você ouvir, de verdade, é você escutar e absorver a informação por completo. Quando você escuta, você absorve por completo, você entende, e se você tiver que passar, você passa ela nítida e clara, porque você entendeu. Exatamente. Então, é muito importante você entender que ouvir, apenas ouvir, não te traz nenhum benefício, não te traz um entendimento. Agora, a escutatória, você ouvir na essência e você escutar, aí sim, essa você desenvolveu. Então, você vai saber ouvir, absorver e passar. Essa é a diferença. Aqui tá assim, MM, só tá 2 letras M aqui. Escutar não é ouvir, ouvir é entender o que se escuta. Tiago, 2 horas, tá passando rápido, gente. É isso aí, escutar não é ouvir, ouvir é entender o que se escuta. É o Mauro! Tava como MM, a gente não ia adivinhar. Oi, parabéns, Mauro! É isso mesmo, nós já falamos sobre isso, muito legal. Bacana, obrigada de você pela participar. contribuição. Foi Mauro muito aqui. Bom, muito bom, tá legal. certo, obrigada por estarem aqui, é muito gratificante. Mesmo. É gratificante. E a comunicação assertiva é isso, gente. Você saber ouvir, você saber passar essa comunicação clara, límpida, objetiva. Isso é a comunicação assertiva. Mas a comunicação, ela é muito ampla. Nós podemos falar porque nós somos comunicólogas formadas. Graças a Deus. E eu trouxe aqui, por exemplo, algumas coisas que a gente trabalha dentro da comunicação quando a gente consegue aprofundar o assunto. São técnicas e ferramentas que a gente usa para se comunicar com as pessoas. Então tem push, tem influência, tem contato visual, persuasão, influência, rapport. Rapport é uma das técnicas mais importantes, mas a gente não vai conseguir explicar todas e nem entrar. A gente vai fazer aos poucos, né? Não dá pra gente falar tudo, então a gente escolheu um ou outro, mas para falar. Mas o assunto é bem amplo. Bem, flexibilidade comportamental, comunicação não violenta, é um tópico assim. É um tópico que nós podíamos trazer no podcast. Verdade, vamos fazer isso. Como você ouve as pessoas, feedback sanduíche, mais 360 canvas. O feedback, ele tá dentro da comunicação. Dentro da comunicação. Em como saber, é uma ferramenta e existe técnica para você aplicar. Não é achando que você vai lá comentar um erro que aconteceu, não. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Principalmente esse sanduíche que é muito legal. É muito bom. Nós vamos falar muito sobre feedback, mas hoje nós vamos só dar uma passada.